manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Bom dia! Bom dia, Carla Tiepo veio combinando com o Diego Amorim hoje. Bom dia pra você, bem-vinda! E você me chamou para esse show, menino do céu? Eu doida para ir nesse lugar. Eu fui representando a Nova Brasil aqui, logo mais vou colocar todas as minhas impressões no nosso site, novabrasil.com, convido o pessoal a acompanhar lá meu texto também. E vamos continuar falando sobre educação, Carla. A gente que está fazendo uma série, quer dizer, a gente, né? Você está trazendo informações super importantes sobre a relação da neurociência com a educação. A gente já falou sobre funções executivas e a importância da primeira infância. Falamos também como pais e professores precisam, né, ajudar e o que eles podem saber sobre neurociência para ajudar os filhos e os alunos. A questão da recompensa antes do esforço. E eu acho que um assunto que está super atual, que é a sobrecarga que o calor provoca e como isso pode atrapalhar a performance dos alunos nos estudos, né? É difícil estudar com esse calorão, muitas vezes suando, e você tendo que prestar atenção ali, já é complicado, né? Não precisamos de neurociência para saber que o calor afeta a nossa concentração e a capacidade de foco e realização. Todos nós sentimos isso, né? Especialmente depois das refeições, justamente porque muda toda a constituição dos nossos hormônios que estão focados em produzir a digestão e exercer as atividades fisiológicas que geram calor, né? Muitas dessas atividades também geram calor interno e passa a ser um grande desafio para qualquer ser vivo que regula a sua temperatura, né? Especialmente mamíferos e aves, poder realmente ficar estável e continuar com as suas funções plenas. E o fato é que a cognição, o estudo, o aprendizado, a memória, são funções muito elaboradas, são funções complexas que seres vivos fazem, especialmente no nosso caso, essa cognição elaborada, com essa linguagem elaborada e a consciência que é exclusiva, pelo menos até onde a gente saiba, dos seres humanos. E justamente por isso o calor e o calor extremo acabam impactando muito. Por quê? Quando nós estamos sob temperaturas muito altas, a necessidade do organismo é voltar todos os seus esforços, inclusive do próprio sistema nervoso, para executar comportamentos para regular essa temperatura. Quando nós estamos falando de regulação de temperatura, nós estamos falando de princípios básicos de sustentabilidade daquele organismo. Quando a temperatura sobe, as nossas enzimas não trabalham bem, toda a nossa fisiologia se abate bastante. Então não podemos deixar a temperatura corporal subir, o que seria uma hipertermia ou até mesmo um quadro de febre. E por isso o organismo se volta quase completamente para fazer este processo de regulação de temperatura. E aí essas funções mais elaboradas, que também geram calor e que também produzem uma quebra de energia muito importante, acabam ficando relegadas a segundo plano. Justamente porque é necessário focar os esforços na regulação da temperatura. Então, todos nós sentimos esse baque. Agora, pensem na situação da escola, com muitas vezes classes sem a ventilação adequada, muitas escolas não podem nem abrir mão do uso do ar-condicionado, porque nós temos crianças que são alérgicas, que são sensíveis a ar-condicionado. Então, é muito mais difícil regular a temperatura numa sala onde estão muitas crianças ou muitos jovens que têm condições e necessidades especiais. A gente também sabe que o metabolismo dos meninos é diferente do metabolismo das meninas, então, por causa da própria carga de músculos, né, os homens produzem mais calor por causa da carga muscular. Então, poder adequar a sala e a temperatura a essa condição é muito importante para que a educação possa seguir seu tempo. Então, as dicas que a gente pode dar aqui, dicas de neurociência, né, dicas da fisiologia de uma forma geral, é ajudar crianças e adolescentes a regularem a temperatura corporal. O uso de roupas mais leves, obviamente, a hidratação continuada. Crianças, adolescentes se esquecem de tomar água, então botar um ritmo, chamá-los para se hidratarem, usarem líquidos que sejam líquidos que não produzam tanta digestão, tanto calor, como é o caso de açúcares e, né, refrigerantes. Então, realmente optar por líquidos, por água, por sucos com menor quantidade de glicose, líquidos assim, uma limonada
nada mais rala, nada muito muita fruta, com muita caloria, e optar também por pausas. E, se for necessário, usar os panos úmidos nas extremidades. Pode ser pés ou pode ser nas mãos. Enrolar um pano úmido na mão, né? Que seja um guardanapo de pano úmido nas mãos, já ajuda a fazer uma regulação de temperatura muito boa, porque é justamente nas extremidades do corpo que essa troca de temperatura acontece de forma mais eficiente, né? E eu queria aproveitar também a nossa coluna para chamar a atenção especial para os idosos que têm dificuldade de regular a sua temperatura e também, quando expostos a calor extremo, reduzem muito sua capacidade cognitiva. Então, a atenção fica especialmente voltada para as pontas da sociedade, né? As crianças e os idosos que não sabem, né, porque nunca aprendeu e outro porque está na senescência, acaba não respeitando os sinais de sede para se hidratarem e também não tem mais aquela sensibilidade ao calor para poder fazer essa regulação de forma adequada. Então é necessário que adultos, né, pessoas que regulam ali o comportamento dessas duas pontas, os orientem para o uso das roupas, para a hidratação e também para as pausas nas atividades que são muito estressantes e que pedem muito foco e muita concentração. Então, nas escolas é necessário que na sala de aula o professor também opte por pausas e por trazer essa capacidade de hidratação e de ventilação. Até mesmo ensinar os alunos a se abanarem, a se arejarem em pausas entre as atividades, porque senão eles vão ficar inquietos o tempo todo. Então, é melhor perder 5, 10 minutos fazendo pausas para que eles possam se refrescar do que tentar fazer a aula funcionar a 45 graus dentro da sala de aula, né? Tá todo mundo sofrendo, imagina dentro das escolas. Certeiras as dicas de Carla Tiepo pra gente hoje. Eu adorei especialmente essa dica aí do pano úmido nas extremidades, hein? Eu tenho uma dificuldade com calor incrível, vou guardar pra mim essa dica. Carla, um excelente fim de semana pra você. Para todos nós. Um abraço a todos.